Olá, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estamos em nosso estudo de número 18 e vamos iniciar o livro 2, capítulo 1, chamado Dos Espíritos. Então, depois de passar por toda a introdução da obra, as explicações mais básicas em relação aos elementos gerais do universo, as definições acerca do fluido vital, dos reinos mineral, vegetal e animal, chegando aí ao homem com a sua razão, na diferença para o instinto animal. Hoje nós vamos entrar na origem e natureza dos espíritos. Vamos ver um tema muito importante e muito marcante da obra, porque vai iniciar as tratativas e definições sobre os espíritos, que chamaram a atenção de Kardec à época e até hoje nos traz tantas reflexões necessárias para o nosso aprimoramento. A pergunta número 76, portanto, sobre a origem e natureza dos espíritos é a seguinte: que definição se pode dar dos espíritos? Resposta dos próprios espíritos a Kardec. Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Então a gente já sabe a definição da inteligência, a diferença da inteligência para o instinto, que a somatória de instintos é uma espécie de inteligência, mas a inteligência real somente é aquela que os indivíduos criados por Deus, espíritos individualizados, portanto, realmente possuem, e por isso somos co-criadores. E à medida que avançamos, vamos desenvolvendo e aprimorando essa força criativa em nós, ao ponto de identificarmos também na mente humana, no pensamento e na vontade, aspectos determinantes para a criação e que vamos utilizar especialmente quando avançarmos em nossa caminhada evolutiva. Então, os espíritos seriam seres inteligentes da criação e, portanto, seres que estavam por trás da intelectualização das mesas girantes, da intelectualização também do reino animal para domesticação e dominação completa dos demais reinos por uso dessa inteligência. Os espíritos, portanto, povoam o universo fora do mundo material. Ele está se referindo especificamente aos espíritos desencarnados. Kardec, então, insere uma nota. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então, a partir dessa pergunta, Kardec vai utilizar o termo espírito para falar da individualidade. O espírito desencarnado, individualizado, e não mais espírito como elemento inteligente. Porque nos capítulos precedentes nós vimos das definições dos elementos gerais do universo que espírito estava sendo referido como um dos elementos e não como espírito individualizado. Nós ressaltamos isso, pelo uso do E maiúsculo ou minúsculo. O E maiúsculo de espíritos é para determinar o espírito individualizado, criação divina e inteligente dessa criação. Pergunta número 77. Os espíritos são seres distintos da divindade, separados de Deus? Ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus? Já falamos por diversas vezes aqui, da doutrina panteísta, que acredita que nós somos porções, pedaços de Deus e que quando desencarnamos, regressamos ao todo, regressamos a Deus, perdendo a nossa individualidade. Será que é isso mesmo? Pergunta Kardec e responde os espíritos: meu Deus, são obra de Deus, exatamente qual a máquina o é do homem que a fabrica. Então notem que essa pergunta, e logicamente a doutrina panteísta, causa espanto aos espíritos. Espíritos aqui superiores, porque são eles os encarregados de responderem às perguntas de Kardec.
ao ponto deles iniciarem a resposta com uma exclamação: Meu Deus! Então, de fato, nós não somos porções do divino. Nós carregamos sim uma centelha de Deus, porque somos co-criadores, temos em nós essa potencialidade, mas não nos confundimos com o Altíssimo. Somos sim criação dele, obra dele, da mesma forma que o homem cria a máquina. A máquina é obra do homem, não o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Olha que interessante essa comparação, não é? Quando criamos algo, temos um apego, temos um carinho por nossa criação, chamando de filho, de filha. Da mesma forma, Deus nos criou e tem, com certeza, esse afeto, né? Infinito, esse amor divino infinito, porque somos obra dele. Pergunta número 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Uma pergunta que Kardec sabe a resposta, mas é importante ele colocar para entendermos ainda mais o conceito de divino que sempre existiu por toda a eternidade, enquanto que nós tivemos um princípio. Vejamos a resposta dos espíritos. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Então, logicamente, somos criações do divino e não o próprio Deus eterno. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento fez, nada sabemos. É interessante notar que a espiritualidade ousa definir a eternidade divina, mas não iguala o espírito a Deus, porque afirma: Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável, eles já têm essa certeza, mas não sabem dizer quando e com que propósito nós fomos criados, né? Na verdade, não é nem o propósito, né? Ele diz o modo e em que momento. Eles não sabem informar de que forma Deus cria um espírito individualizado e em que momento nós surgimos. Mas afirma: Deus é eterno, não teve um princípio como nós. Podes dizer que não tivemos princípio se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, ninguém o sabe, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Então, Kardec ainda vai trabalhar isso na questão 611, a gente vai ver lá na frente, mas a gente já pode entender que Deus sempre existiu, sempre criou, e por isso a gente pode até enxergar que um espírito não teve princípio, porque, como Deus é eterno e sempre criou, os espíritos também sempre foram criados por ele. Mas um dia a gente vai entender e vamos avançar também nessas questões. Pergunta número 79. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Então, Kardec faz uma recapitulação, uma revisão do assunto que já estudamos, elementos gerais do universo, Deus, Espírito e matéria, dizendo então que o Espírito seria do elemento inteligente, enquanto a matéria seria do elemento material? Resposta: evidentemente. Então, sim, nós nos formamos por meio do elemento inteligente do universo, pela criação divina. Enquanto que o nosso corpo, a matéria, tudo o que nos envolve para formar também o nosso perispírito, é o elemento material que também tem essa origem no fluido cósmico universal, que dá origem, como já vimos, a toda a matéria.
Eles dizem, os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Essa definição é muito importante e ela é muito básica no espiritismo. Princípio inteligente é o princípio que anima os demais reinos, que não o hominal. O princípio inteligente vai somando experiências até chegar ao nível de espírito individualizado. Ele deixa de ser princípio inteligente para, nas mãos de Deus, individualizar-se num espírito, com E maiúsculo. Da mesma forma que os corpos são a individualização do princípio material. Então, olha que legal. O corpo é como se ele tivesse também num processo evolutivo e quando chega num determinado ponto em que ele vai servir para um espírito, ele se individualiza também. Olha que ideia interessante que mostra a perfeição divina, né? Tanto o elemento espiritual quanto o material evoluem, mas a matéria depende de uma vontade inteligente a guiá-la, a intelectualizá-la. A matéria, sem esse estímulo de um ser inteligente, ela é inerte, ela não tem vida própria. É necessário o elemento vital, como fluido vital, e a vontade de um espírito. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Então, da mesma forma que nós não temos a data exata e a maneira em que fomos criados, também não sabemos em que momento e como se dá a individualização da matéria. Pergunta número 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Será que Deus nos cria incessantemente ou só criou lá no início dos tempos? É permanente, respondem os espíritos. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Pergunta número 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Olha que pergunta interessante. E a resposta vai nos apontar uma terceira via. Os espíritos não se formam de forma espontânea, nem derivam uns dos outros. Deus que os cria. Então não é como na reprodução humana, em que nós damos origem a novos corpos por meio da reprodução. Os espíritos se formam por Deus, são formados por Ele. Como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Cansamos de falar aqui que para tudo ocorrer é necessário uma vontade por detrás, intelectualizando, estimulando a matéria, criando. Então a vontade divina é o pontapé inicial para a sua obra. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. Pergunta número 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Será que o espírito é imaterial? Nós vimos a definição dos elementos gerais que o espírito estaria separado da matéria. Se o espírito está separado da matéria, ele não é matéria. Então ele é imaterial? Os espíritos respondem: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Então, nós já estudamos isso, né? Nós vimos, quando estudamos os elementos gerais, que essa classificação é muito mais didática para a gente conseguir entender um pouco da estrutura e da inteligência divina, mas que os termos não são exatos. Nós vimos aqui que, apesar da espiritualidade dividir os elementos gerais entre espírito e matéria, existe o fluido cósmico em que todos estão mergulhados e que o espírito também é uma forma de matéria. Foi feita a divisão para ficar muito claro para nós a diferença e como a matéria é utilizada pelo espírito. Porém, se nós formos na origem das coisas, das criaturas e das criações, a gente consegue enxergar que o espírito, formado por energia, formado por um elemento inteligente, ele não deixa de ser uma matéria quintessenciada ao extremo, que se utiliza inclusive do perispírito, que é matéria, para se manifestar. Nós vimos aqui que o espírito depende da matéria para se manifestar.
Então, os espíritos respondem que a linguagem é deficiente. Pode um cego de nascença definir a luz? Então é difícil para a gente entender a definição exata de espírito. Imaterial não é bem o termo, porque apesar de não ser matéria bruta, né, não ser matéria condensada, digamos assim, é um tipo de matéria que a gente ainda vai descobrir. Então, imaterial não é bem exato. Incorpóreo seria mais exato. Porque a sua essência é um tipo de matéria derivada do fluido cósmico, derivada da inteligência divina, talvez. Aliás, talvez não. Derivada da inteligência divina e talvez do fluido cósmico. A gente aprendeu que o fluido cósmico, ele dá origem a tudo que é material, né? O espírito, porém, é incerto em relação à sua origem. Se tem aí alguma participação do fluido cósmico, certamente tem, porque nós estamos envolvidos nesse fluido, nesse plasma divino, nas palavras de André Luiz. Mas o importante é que a gente defina o espírito como um ser incorpóreo. Não é exatamente imaterial. Ele não tem um corpo, ele depende de um corpo formado, sim, pela extração do fluido cósmico para se manifestar, que é o perispírito. Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. Olha como a nossa linguagem é pobre. Os espíritos são obrigados a falar alguma coisa. E a matéria, aliás, é a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vocês. Vocês não têm como comparar com nada. O máximo que vocês podem chamar é de matéria quintessenciada. Tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Então, apesar de não trazer uma definição exata dos espíritos, a gente consegue ter uma ideia, o alcance desse sentido. Kardec, então, vai fazer uns comentários para a gente entender melhor. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque pela sua essência diferem de tudo o que conhecemos, sob o nome de matéria. Então ele volta a isso que eu estou falando, que a gente trata como matéria, mas é impróprio, porque se formos ver, o espírito é um tipo de matéria, bem quintessenciada e etérea. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta, que é a visão. Então nós somos como cegos no intelecto, na compreensão das coisas, na elevação espiritual. Somos cegos, não temos como comparar o espírito com nenhuma substância conhecida por nós. Nós somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Nós só podemos definir o que é matéria. Mal podemos definir o que há no mundo espiritual pelos relatos dos médiuns, ou para os médiuns que conseguem enxergar, mas mesmo assim enxergam de uma forma que parece ser matéria bruta. O médium enxerga o espírito da mesma forma que nós, que não somos médiuns, né? Eu, no caso, enxergamos outros seres encarnados. Certamente que isso varia, né? Muitos veem pedaços, veem o espírito etéreo, perispírito, mas muitos veem perfeitamente, como se fosse alguém encarnado. Então, nós conseguimos definir no máximo a matéria aqui da Terra. Nos falta o sentido para compreender os espíritos. Não os podemos definir senão por meio de comparações, analogias, sempre imperfeitas, ou por um esforço da imaginação, que não deixa de ser uma propriedade do espírito, uma aquisição, né? Imaginar foi um avanço. As sociedades antigas, primeiras, começaram com as concepções da imaginação e avançaram muito na matemática, nos números, porque antes se contava pelo número das mãos e dos pés, não passava de 20 a contagem, porque era o que estava o ser primitivo via, ele precisava do elemento material na frente dele para ele entender. Quando o homem começou a pensar, imaginar, ele pôde desenvolver a matemática na Grécia Antiga e por aí adiante,
que ele cria esse sentido abstrato da imaginação. Isso é o nosso máximo que a gente consegue. Imaginar como é formado um espírito. Pergunta número 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um final, um termo. E se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. Olha que pergunta complexa que a física quântica hoje estuda, né? Está bem avançada. Kardec está perguntando se o espírito chega a tal ponto de evolução que ele perde a sua individualidade, ele perde as suas características. Da mesma forma que a matéria vai perdendo massa à medida que o tempo passa, o espírito também perde as suas características. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Então Kardec já aponta a sua dificuldade de entender a resposta dos espíritos em relação à eternidade do espírito, à eternidade da alma. Será mesmo que nós tivemos um princípio, mas não teremos um fim? Resposta: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Ele falou de uma forma muito educada que a gente é limitado, que a gente tem uma inteligência limitada. Falta muita compreensão para vocês, os espíritos estão dizendo. A sua inteligência não consegue enxergar a eternidade da alma. Isso, porém, não é razão para que as repilais. Não é porque você não entende que você deve ignorar ou desacreditar. O filho não compreende tudo que seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo que podemos dizer por agora. O que já é uma informação valiosa, né? É uma informação que para a gente é importante. Nós podemos ter a certeza que sim, somos eternos. Um dia compreenderemos como isso se dá. Não perdemos nossa individualidade, não perdemos nossas aquisições e com isso somos eternos. Pergunta número 84, entrando no tema mundo normal primitivo. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Que pergunta diferente, né? Como assim fora do mundo que vemos? O mundo é um só, né? O mundo invisível e o visível. Kardec está se referindo ao mundo visível, ao mundo dos encarnados. Resposta: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então, os espíritos concordam em dividir o mundo corpóreo e o mundo extracorpóreo, o mundo físico e o mundo espiritual. Pergunta 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O que vem primeiro? Mundo físico ou espiritual? Qual mais importante para o espírito, para a alma? O mundo espírita. Mundo espírita aqui no sentido de mundo espiritual, que preexiste e sobrevive a tudo. Lógico, né? É fácil de enxergar como o mundo espiritual tem uma prerrogativa sobre o físico, porque o físico morre, o físico se dissipa, termina. Um dia o nosso planeta vai se dissipar por completo, voltando a ser energia, recomeçando o seu ciclo material, em que a matéria se condensa e depois se dissipa e volta a ser energia. Já o espírito não, eterno. Pergunta 86. O mundo corporal poderia deixar de existir? Ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Então Kardec está perguntando com muita lógica, né? Se o mundo espírita precede o físico, ele poderia existir sem o mundo físico. Resposta: dê certo.
Eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos. Então vejam, apesar do mundo espiritual ser independente do mundo físico e vice-versa, eles se relacionam. Eles têm uma interação. Nós sabemos que para evoluirmos precisamos reencarnar, precisamos estar na carne para expiar, para provar ou para vir em missões. Então há uma correlação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Nós vamos chegar na pergunta, né? Influenciam os espíritos em nossas vidas? Sim, como se vos dirigissem. Influenciam a tal ponto que é como se vos dirigissem. Então, existe uma interação constante entre o mundo físico e o mundo espiritual. Pergunta 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Essa pergunta aqui é importantíssima, porque eu já falei desse tema várias vezes aqui no canal. Para aqueles que não acreditam nas obras de André Luiz, baseando-se nessa pergunta e, consequentemente, na resposta, para dizer que o umbral é uma criação de André Luiz, que não existe, porque os espíritos estão em toda parte e não no lugar específico. Mas veja, vou repetir, quem acompanha os estudos já cansou de ouvir isso, né? Peço perdão, mas sou obrigado a falar. Essa resposta dos espíritos não afasta a existência de colônias, de vales de sofrimento, de cidades no além. Porque a resposta só está dizendo que os espíritos estão por toda parte, incluindo em regiões da espiritualidade. Em outra resposta, nós vamos ver, né, que os espíritos estão se acotovelando conosco na erraticidade aqui na Terra. Mas, de novo, essa resposta não abrange tudo, abrange um pedaço daquele mais próximo de nós, que são os espíritos que estão aqui na crosta. Mas isso não exclui os espíritos que estão por toda parte, incluindo num cenário extraterreno, num plano espiritual distante da Terra, e que se aglomeram lá a depender das suas afinidades. Mas voltando à pergunta, os espíritos habitam um lugar específico, no espaço? Os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Onde tem criação divina tem espírito, onde tem fluido cósmico tem espírito utilizando para formar seu perispírito e poder se manifestar. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, que é justamente aquele sentido que nós vamos ver em outra resposta, que os espíritos estão como nuvens de testemunhas, visualizando nossas atitudes, nossas escolhas, nossos pensamentos e nossas decisões. E muitas vezes nos influenciando para o bem ou para o mal, a depender da nossa afinidade. Então estamos sim cercados por espíritos. A população espiritual é gigantescamente maior do que a população dos encarnados. Então eles pululam em volta de nós. Os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Então olha que definição da função dos espíritos aqui. Nós conseguimos nessa resposta extrair as funções dos espíritos, potências da natureza e instrumentos de Deus para executar suas leis. Então, quando André Luiz vem nos descrever sobre os cavaleiros que reúnem os espíritos no além para direcionar eles para os umbrais ou para as colônias, os espíritos responsáveis pelos elementos da natureza, pelas tempestades, pelos cataclismas, pelos oceanos, pela natureza em geral. Espíritos servindo de instrumentos para executar os seus desígnios. Então vejam as funções dos espíritos. Nós todos temos funções e podemos nos vincular
Há grupos com diversos fins, diversos objetivos. Alguns se reúnem para objetivos infelizes. Nós, se Deus quiser, já despertos, vamos nos reunir a outros espíritos para fins nobres. Fins de resgate, fins de esclarecimento, fins de cura, fins de auxílio. Tudo para cumprir os desígnios de Deus. Então, como potência da natureza, nós também administramos a manifestação dessa natureza por ordem do divino. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. E percebam que com essa resposta, na parte final, temos um ultimato para aqueles que defendem que André Luiz inventou o umbral. Os próprios espíritos responderam a Kardec que existem regiões. Regiões interditadas aos inferiores. Então, se existem regiões interditadas aos espíritos inferiores, não haverá regiões inferiores em que não estão interditadas aos superiores, porque quem pode o mais pode o menos, né? Quem está mais elevado pode visitar as zonas inferiores. Quem é inferior não pode visitar as zonas superiores, senão com autorização e guiado por seus guias, por seus mentores. Mas vejam que essa resposta nos traz também um ultimato para essa questão. Existem sim regiões no plano espiritual. Regiões felizes, regiões celestiais e regiões também de sofrimento. Isso é óbvio e deriva até da racionalidade kardeciana. Questão número 88, com o tema Forma e Ubiquidade dos Espíritos. Pergunta Kardec: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Vejam que são 3 perguntas numa só, né? Todas relacionadas à forma. Primeira pergunta: os espíritos têm uma forma determinada? Ou seja, Deus definiu como o espírito se parece? Segunda, limitada? Ele não pode passar daquilo? Terceira, constante? Ele não muda? Resposta: para vós, não. Para nós, sim. Então vejam, para nós encarnados, visão limitada, o espírito tem uma forma determinada, constante, limitada. Mas para os espíritos desencarnados e já conhecedores de alguns mistérios divinos, não tem forma determinada nem limitada. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Vejam que os espíritos usam de 3 comparativos, todos com a mesma ideia de luz, de chama, de clarão, como uma centelha divina, etérea, quase invisível, transparente. Não tem forma humana, portanto. O que dá forma humana ao espírito é o perispírito. E como nós já vimos, ele se utiliza da forma da sua última existência em geral. Letra A da mesma pergunta: essa chama ou centelha tem cor? Resposta: tem uma coloração, que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, como a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então vejam que bonito que deve ser o mundo espiritual, né? Dependendo da região que você está. Porque na região de sofrimento é aquela cor escura e opaca, sem brilho, sem beleza, sem luz. Enquanto que quanto mais elevado, se assemelha ao rubi com as suas variações. Kardec comenta: representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria, um símbolo que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça porque aí está a sede da inteligência. Então, interessante a gente verificar que nas pinturas, nas descrições, os gênios representam essa chama na mente.
dando essa ideia que o espírito, essa força inteligente, não tem uma forma determinada. Pergunta 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Quanto tempo leva um espírito para viajar pelo espaço? Resposta: sim, leva um tempo, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Um dia nos transportaremos assim, quando não estivermos mais presos à Terra por esse corpo pesado que nos impede de nos transportarmos pelo pensamento. Letra A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Olha que pergunta complexa, né? Física quântica pura. O pensamento não seria a própria alma que se transporta? Kardec está imaginando, né? Aquele homem que está sentado na sala de sua casa, mas pelo pensamento ele está na França, ele está no Brasil, ele está no Japão. Transporta a sua alma pelo pensamento, o corpo fica. Resposta dos espíritos. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo da alma. Olha que interessante. Um dia a gente vai realmente entender isso e usar isso. Quando a gente vê essa resposta, a gente consegue entender o fenômeno de bicorporiedade ou o fenômeno em que o espírito consegue emanar a sua presença pela sua vontade, por seu pensamento. E é por isso que o Cristo envolve toda a terra com seu pensamento. Ele consegue estar em todos os lugares na terra pelo pensamento, porque o pensamento de fato transporta a alma. A alma, na verdade, vai lançar esse pensamento porque é um atributo dela. E assim, o espírito, a alma, está no local em que ela está pensando. Para os espíritos superiores isso é muito fácil e muito usual, eles fazem isso o tempo inteiro, porque já dominaram essa técnica e essa elevação. Pensar em alguém já transporta automaticamente o espírito para o local, para junto daquele que ele está pensando. E ele também consegue estar em mais de um lugar pelo pensamento. Pergunta número 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre, dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Vejam como Kardec é curioso, né? Não basta a resposta de que pelo pensamento a gente pode ir a qualquer lugar. Ele quer saber como que funciona. Vai de vez, se teletransporta, ou ele tem uma ideia desse percurso. Dá-se uma coisa e outra coisa, ou seja, dá-se uma e outra coisa, né? Acontece os dois. O espírito tem uma noção da distância, mas também acontece de ir subitamente. O espírito pode, perfeitamente, se quiser, inteirar-se da distância que percorre. Então vejam que tudo depende da vontade, né? Tudo varia e tudo, na verdade, não varia. Tudo decorre da vontade do espírito. Se ele quiser percorrer todo o trajeto numa certa velocidade, ele percorre. Se ele quiser ir de vez, ele vai. Se ele quiser ter uma noção de quanto ele percorreu, ele consegue enxergar. Mas também essa distância pode desaparecer completamente dependendo da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. É lógico, né? Não adianta eu falar aqui que depende só da vontade. Não. Eu tenho vontade de me transportar pela força do pensamento, mas eu não tenho a natureza depurada para isso. Mesmo porque estou reencarnado, nem se eu quisesse, nem se eu tivesse essa elevação. O máximo que aconteceria é eu sonambulizar, né? Ficar sonâmbulo e meu espírito ir. O corpo não vai. Mas mesmo em espírito não consigo ainda certamente. Depende da elevação, não só da vontade. Pergunta 91. A matéria opõe obstáculo ao espírito? Essa resposta a gente sabe, né? Será que a matéria impede a entrada de um espírito num determinado local? Uma porta, por exemplo? Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Nós não temos na Bíblia, né,
os milagres, em que Davi está no meio do fogo, não é isso? Davi não, Daniel está no meio do fogo, que é considerado um milagre. E, inclusive, na visão, né, na visão da Bíblia, nós temos esse acontecimento em que é visto ao lado dos profetas outros seres no meio do fogo, demonstrando sim que os espíritos atravessam o que eles quiserem. Pergunta 92. Tem os espíritos o dom da ubiguidade? Como eu falei, né? Está em dois lugares ao mesmo tempo. Um espírito pode dividir-se ou existir em vários locais ao mesmo tempo? Resposta. Não há divisão de um mesmo espírito. Ele não se divide. Mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. A gente consegue enxergar, né? A irradiação. Falei que Jesus irradia por toda a Terra. Quanto mais elevado, maior a distância que você consegue irradiar. Irradiação significa presença. Então o espírito pode sim irradiar-se aqui, onde eu estou, por exemplo, e ao pensamento deslocado para um outro país, ele irradia também a sua presença lá. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. E aí ele compara com o Sol. Vês o Sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Então, pelo comparativo com o Sol, fica muito fácil de entender, né? O Sol é um só e ele irradia os seus raios sem se dividir. Letra A. Todos os espíritos irradiam com igual força? Certamente que não, né? Ele acabou de falar que depende essa irradiação da elevação do espírito, né? Longe disso, portanto, essa força depende do grau de pureza de cada um. Eu falei aqui que Jesus irradia por toda a Terra e quanto mais elevado, maior a distância e maior a força, né? Kardec comenta: cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Ele está explicando o que a gente já falou. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. É uma irradiação, é um lançamento de pensamentos para vários lados, várias direções. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. É verdade, né? O raio de sol, você vê ele 360. Onde você estiver, não em 2D, 3D, ele vai irradiar para todas as direções. Ou ainda o que se dá com o homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimento a diferentes pontos. Então é só uma explicação de Kardec de algo que a gente já tinha debatido, né? Nesses últimos 15 minutos, vamos falar do perispírito, então. Na pergunta 93, o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolvido numa substância qualquer? Então, a primeira pergunta que Kardec faz para a gente começar a entender o que envolve o espírito. Agora que vão começar as explicações do perispírito, que serve tanto de envoltório quanto de intermediário do espírito na matéria. Sem o perispírito, o espírito não consegue impressionar a matéria e, portanto, intelectualizá-la. Mas vamos começar esse estudo, né? A resposta dos espíritos. Envolve o espírito uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Então vejam como o perispírito ele é quase matéria, porque é chamado de grosseiro pelos espíritos superiores. Grosseiro no sentido de denso, palpável. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, mesmo que seja grosseira para eles, é bem vaporosa para nós. Pode se elevar, por exemplo, se deslocar no ar. Nota de Kardec.
envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que por comparação se pode chamar perispírito serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então é muito interessante ver a anotação de Kardec que deu origem a esse nome que a gente fala muito no Espiritismo, né? Todo dia essa palavra é repetida milhares de vezes. Kardec criou, inspirado no perisperma, que é o que envolve o fruto, né? Então, por comparação, ele criou o termo perispírito, que envolve o fruto, que é o espírito. Nesse sentido, né, de comparativo. Pergunta 94. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Que no momento da pergunta, Kardec ainda não tinha criado, né, a expressão perispírito. A gente sabe que é perispírito. E já sabemos a resposta também, né? Já vimos que os espíritos retiram do fluido cósmico universal os elementos para formar seu perispírito. Que inclusive varia em cada planeta. Depende de cada planeta. Por isso não é idêntico em todos os mundos. O perispírito vai variar conforme os planetas habitados, os planetas criados por Deus. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Que interessante, né? Mas não pense que é assim, hoje eu vou a Júpiter, deixa eu colocar um perispírito de lá. Hoje eu vou a Marte, deixa eu colocar o perispírito de Marte. Não. Esse processo para chegar nesse outro mundo é um processo para reencarnar lá, né? Ou então para ficar um tempo lá. É um processo que talvez seja um processo difícil, complexo ou até doloroso de depurar ou condensar um perispírito para chegar num planeta. Letra A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Pergunta de Kardec. É necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. É por isso que Jesus teve que condensar um perispírito próprio para reencarnar na Terra. E dizem, eu não lembro quem disse, está em alguma obra que eu estudei, que eu aprendi com minha mãe, com os meus familiares, que esse processo foi extremamente doloroso para Jesus. Foi mais doloroso que a crucificação. Essa condensação do perispírito para poder utilizar um corpo físico aqui na Terra. Um espírito superior, portanto, quando reencarna na Terra, precisa desse perispírito mais grosseiro. Pergunta 95, a última do estudo de hoje. O invólucro semimaterial do espírito, ou perispírito, tem formas determinadas? Pode ser perceptível? Resposta: sim, tem a forma que o espírito quiser. É assim que este vos aparece algumas vezes, em sonho ou no estado de vigília, e que pode tomar forma visível e até mesmo palpável. Então vejam que, por nossa vontade, atributo que eu venho repetindo aqui por diversas vezes, nós podemos modificar o perispírito, a sua forma, a sua aparência. Porque nós vamos aprender que o perispírito é plástico, ele tem uma plasticidade que possibilita, portanto, a sua alteração, mudar a sua aparência. Por isso vamos ver espíritos que moldam o seu perispírito a seu bel prazer, a depender de como querem se apresentar às pessoas. Então, agradeço a todos que nos acompanham. Hoje estudamos e aprendemos muito sobre os espíritos propriamente ditos, especialmente quanto aos elementos que formam não só o universo, mas a matéria que interagimos e como se dá essas propriedades de interação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Iniciamos os conceitos de perispírito e vamos aprofundar nos próximos estudos. Peço então a Maria Santíssima que possa abençoar a cada um dos que nos acompanham e que os nossos guias, os nossos mentores, os responsáveis pela divulgação da doutrina espírita possam nos inspirar, possam
abrir nossas mentes para que compreendamos as lições de Kardec, as lições dos Espíritos, e que nenhuma lição se perca, nenhuma palavra gere dúvida, nenhuma conclusão gere confusão, a fim de que nós possamos falar de uma doutrina tão especial, tão maravilhosa, tão necessária, de forma a envolver aqueles que mais necessitam, especialmente para despertá-los em relação ao mundo espiritual, em relação à vida que realmente importa no além, em que temos aqui na Terra um período essencial, em que nenhuma forma nós menosprezamos e sim valorizamos, mas sabemos que o mundo espiritual é o mundo real, é o mundo em que encontraremos a felicidade real no futuro, servindo aqui como uma temporada de elevação espiritual, para expiarmos as faltas passadas, para nos prepararmos para os desafios futuros e para, em suma, aprendermos a amar, seja os nossos familiares, seja o nosso próximo, seja os nossos adversários, em que muitos daqueles que não acreditam no cristianismo ou menosprezam muitas vezes reconhecem que somente os cristãos oram por seus adversários. Que possamos então continuar dando esse exemplo para mudar a concepção das pessoas pelo exemplo. E oremos por nossos adversários. Oremos por aqueles que não nos desejam o bem, sabendo que eles estão numa condição que um dia lhe trarão dores, arrependimentos, e que nós muitas vezes ocupamos no passado. Compreendamos, portanto, esses irmãos e peçamos por eles para que despertem o quanto antes, a fim de que nós, juntos, caminhemos na direção de nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, que nunca nos abandonou e prossegue nos envolvendo e estando junto de nós a cada dia que louvamos o seu nome. Que todos possam então reconhecer a grandeza de Cristo Jesus, para que a Terra dê um passo na evolução e consiga abandonar o seu passado de guerras, de violência, de drogadição e de vícios, implementando um reino novo, um reino nunca antes visto e que será de muita alegria para todos que perseverarem. Graças damos, Senhor Jesus, a Ti hoje e sempre, e mais uma vez pedimos a Maria Santíssima, Mãe das Mães, que continue a enviar a sua legião de servidores para proteger, envolver, abençoar e resgatar os que estão entregues aos vícios, os que se perderam no crime e os que optaram pela fuga do suicídio. Todos nós, irmãos em Cristo Jesus, reconheçamos a fraternidade universal e pratiquemos a cada dia o aprendizado doado pela espiritualidade, sob a autorização de Jesus e acima de todos nós, autorizados por Deus, nosso Criador. Graças damos, mestre amigo, hoje e sempre, e que assim seja. Um abraço a todos e até o próximo estudo.